Então, hoje você é a nossa referência aqui em yoga. Conta um pouquinho pra gente quem é a Júlia, como que o yoga entrou na sua vida. Então, Aline, eu sou capixaba, nasci no Espírito Santo. Aí eu fui fazer fisioterapia em Petrópolis, no Rio, onde eu conheci meu marido e a gente veio para Minas porque ele é daqui, na verdade. Então eu casei, vim para cá, tive meus meninos aqui, os meus dois. E é, logo depois que eu formei, que eu já estava trabalhando, eu estava noiva. E eu tive, aos 24 anos, uma estafa mental. E aí, por conta dessa estafa mental, é que eu encontrei o yoga. Então, assim, essa estafa mental foi por uma falta de autocuidado. O automatismo que você falou, o só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, assim, desequilibrou totalmente a balança, né? E aí pifou. Na hora que pifou, eu saí. Eu lembro que eu fiquei internada uns 3 dias, assim, no hospital, acompanhada por um neurologista. Aí eu fiquei até um pouquinho sem memória na época. E eu saí do hospital com um monte de remédio. Aí eu fiquei incomodada com aquilo, falei, gente, eu sou muito nova, sabe? Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para isso, remédio para aquilo. Sim. E aí eu falei, eu preciso buscar alguma coisa que desacelera minha mente, alguma coisa que me acalma, alguma coisa que me equilibra internamente. Aí que eu encontrei a Dione, que é a professora de yoga mais antiga daqui de Betim, tudo que eu sei eu devo a ela, muito do que eu sei. E eu entrei lá e não saí mais do yoga até hoje. Eu me encontrei lá, sabe? E depois eu fiquei muito engajada, porque assim, como eu me identifiquei muito, fiquei muito disciplinada, tanto com a prática física, quanto com a prática da meditação, com o todo. Que a professora falava assim comigo, Júlia, eu vou precisar me ausentar, cobre para mim. E ela começou a fazer esse movimento comigo, sabe? Até que um dia eu resolvi fazer a formação. Com o estímulo dela também, eu resolvi fazer a formação. Uma professora, já não era Dione mais, Dione já tinha se aposentado. Uma professora saiu de Betim e ficou a turma, e eu fiquei dando aula para elas até arrumar alguém. Como não arrumou ninguém, eu resolvi fazer a formação. E eu virei professora assim. A vida, de certa maneira, te empurrou, né? Falou assim, não, é você mesmo que precisa fazer. Criou as condições perfeitas. Exatamente. E assim, eu não escolhi, não, o yoga que me escolheu. Escolheu. Tá aqui a sua oportunidade. Eu achei interessante que você colocou, eu percebi essa necessidade, né, de cuidar de mim por conta de uma estafa que eu vivenciei. E super jovem, né, 24 anos. Hoje, olhando o seu relato, eu percebo que na época que eu comecei, coincidentemente, eu também tinha 24 anos quando eu encontrei a meditação. O yoga foi antes, com 23, né? E hoje, olhando para trás, eu percebo que naquela época eu era uma pessoa muito sobrecarregada com as minhas rotinas. Articulava vida acadêmica e profissional e passava o dia inteiro na rua, não comia direito. Então, se levantava muito cedo, ia para o trabalho, depois do trabalho ia para a faculdade. Aí da faculdade chegava em casa, não dormia direito. E levantava super cedo, no outro dia a mesma coisa, enfrentando um trânsito, né, uma vida estressante no dia a dia. Depois segui para o meu mestrado, praticamente ali coladinho. Então, quando você traz para mim o seu relato, né, de que aos 24 anos eu tive uma estafa, e a gente pensa, gente, como, né, uma pessoa tão jovem já ter um episódio de uma estafa.
mas é porque o nosso modo de viver natural hoje, que nem era lá com o meu zero autocuidado, uma rotina estressante, é viver cansado e estressado, né? E se você não chega de repente no seu limite, você nunca vai acordar para a necessidade de se cuidar. Essa questão do limite, ela é muito importante, né? Porque o ideal é a gente conseguir se observar, né? Perceber antes de estourar, né? Igual antes da estafa, no meu caso. Sim. E o yoga, ele me ajudou muito a trazer esse olhar para dentro. Eu aprendi o caminho do autoconhecimento a partir daí. Que através das meditações, a gente traz esse olhar para dentro, a gente passa a ser um observador externo, né? Então, eu comecei a perceber os pensamentos. Eu lembro que eu fiz um treinamento de ficar não alimentando, não seguindo os pensamentos desagradáveis. E a gente começa a escolher, porque às vezes eu falo assim, mas você não pode escolher o que você pensa. A mente pensa, mas você pode escolher seguir o pensamento ou não seguir o pensamento, né? Exato. E aí você pode escolher aquilo que você ouve, né? Eu parei de ver televisão, noticiário, essas coisas tem muitos anos. Então, os ambientes que você frequenta, a gente começa a escolher, você começa a ficar mais seletivo, porque você começa a perceber que tem lugares que você vai que drena a sua energia e não te agrega, pelo contrário, né? Então, você começa a selecionar o alimento, você citou, né? Você começa a observar, eu não vou comer porque está todo mundo comendo. Eu vou comer se realmente o negócio me faz bem, né? Ou se eu já estou satisfeita, se eu não estou satisfeita. Aline, o meu automatismo era tanto que eu não sabia qual era a sensação de ter fome. Eu não conhecia essa sensação de ter fome, sabe? De tão automática que eu estava, assim, lógico que eu me alimentava, quer dizer, não me alimentava, eu comia, eu engolia. É lógico que eu comia, mas eu comia, assim, né, aquelas refeições padrões e tal, mas eu não... Era tão, assim, agitado o processo que eu não comia porque eu estava com fome, eu comia porque estava na hora de comer, eu comia, entendeu? Porque deu tempo de comer, essas coisas assim. Então, o yoga traz isso, porque eu falo assim, as posturas físicas do yoga é uma meditação em movimento, né? Na hora que a gente entende a filosofia, porque o yoga pode ser atividade física, igual você relatou no início, né? Quem busca, muitas vezes é muito comum, a gente chega e encara como atividade física, porque é o que a gente aprendeu, né? E aí você começa depois, aos poucos, uma hora a ficha cai, que você vai ver que aquilo ali não é só uma atividade física, vai para além. Você trabalha a respiração, você trabalha a meditação, o estar consciente no momento presente é o maravilhoso, assim, a cereja do bolo do yoga. Você não lembra disso, possivelmente, mas a pessoa que me ensinou a respirar foi você. A respirar de acordo com os movimentos. Eu lembro disso claramente. Eu já fazia a meditação. Então, fazendo as minhas práticas de respiração profunda, parada, ou a minha atenção na respiração, eu conseguia fazer uma prática de respiração consciente. Durante a prática do yoga, eu não conseguia articular. Então, existem um movimento que você vai inspirar, né, e você vai abrir. E aí você vai expirar e você vai fechar. E eu lembro que você fez uma correção em relação a isso comigo e também sentou comigo um dia e estava me ensinando a respirar pela barriga mesmo. Assim, Aline, a sua respiração ainda está no peito quando você faz algumas das atividades. Ao longo desses anos, eu venho trabalhando a meditação, né? E aí, beleza, a gente sempre reserva um tempinho, um lugar quietinho, né? Um lugar bem favorável, e você vai fazendo aquele treinamento, porque é o treino, né? E aí, um belo
dia já, eu já estava já tinha anos de caminhada, eu já estava com as crianças, e eu tenho um filho mais novo, ele é atípico, ele tem autismo nível 1. Então, ele foi muito agitado. E chegou uma hora que ele começou a ficar agressivo. Aí, na hora do caos, sabe o menino fazendo tipo pirraça? Mas no caso dele não era pirraça. Mas você imagina um menino fazendo pirraça, mas um menino grande, né? Aquela confusão e tal, não sei o que, aquele caos, aquela coisa. Ali, eu dei aquela respirada funda. Eu consegui sair da cena, sair assim da situação, trazer aquele olhar de fora da meditação ensina. E aí eu consegui agir ali de uma certa forma com mais cautela, com mais jeito, com mais amor no coração, sabe? Aquela hora que você olha e fala assim, nossa, o que Jesus faria no meu lugar aqui agora? Então, eu acho que a meditação, anos de treino, me trouxe esse presente, sabe? De poder usar esse recurso, essa ferramenta no caos. Sim. Para te trazer para o seu centro. Para o meu centro. Porque a gente meditar num lugar propício, silencioso, com uma musiquinha e tal, você não tem os distratores, né? Não tem ninguém para te distrair ali. Mas quando você está no caos, esse é o nosso grande desafio, é a gente manter o centro diante do que está acontecendo lá fora, é você manter, né, o seu eixo, essa regulação emocional que você comentou, com o externo todo bagunçado. Exatamente. Não é sempre que eu consigo, não, tá? Mas a gente está caminhando. Mas isso é o que eu falo até para as minhas alunas do curso de gerenciamento emocional e do estresse. Eu falo que, gente, o problema não é você sair do seu centro e não falhar. Porque falhar, todos nós vamos, nós somos seres humanos. Mas a gente não é máquina, que você colocou todas as informações aqui e agora o programa roda 100% sem falha nenhuma. Não, né? A gente vai muitas vezes falhar, mas o mais importante é a gente ter consciência de quando a gente agiu de uma maneira que não está coerente com os nossos valores, né? Que é o que eu quero, como eu quero agir diante dessas situações, como mãe. Aí eu quero ser mais tolerante, né, com meu filho, eu quero conseguir, de fato, responder de uma forma mais amorosa, mas como ser humano, eu pratico autocompaixão, né, me permito falhar e errar, e eu vou utilizar essa situação para aprender e identificar onde foi, em qual momento que eu me perdi aqui, né, que eu não consegui lidar muito bem com aquela situação. Porque se a gente for cobrar perfeição, a gente vai entrar num autoflagelo absurdo. A melhor lição que a gente, inclusive, pode dar para aquelas pessoas que nós convivemos e para os filhos, né, por causa das mães, é estar autoconsciente. Eu estou consciente de que eu não agi de acordo com os meus valores, com o tipo de pessoa que eu quero ser nessa situação. Mas isso não me faz um ser humano ruim, só me faz um ser humano. E aí, praticando autocompaixão, eu me acolho, aprendo e melhoro na próxima, né? Na próxima experiência. Foi muito bom você já fazer esse gancho, Júlia, em relação à autoconsciência que você trouxe. Você falou que o yoga, ele, para quem começa, chega lá no automatismo, não entende ainda, de fato, essa questão mais profunda do yoga mesmo, quais são os benefícios que ele, de fato, traz para a gente, para além dos benefícios, né, físicos, de uma atividade física. Como que você definiria yoga para um leigo? Então, assim, a pessoa não sabe nada do yoga. O que é o yoga? Então, eu ia dizer que a gente trabalha o corpo, a mente e o coração. Eu falo muito isso. Então, a gente começa a aula com uma meditação pequenininha para quê? Para trazer a atenção para o momento presente. Eu preciso me desligar um pouco do externo e trazer esse olhar para dentro. Sim. Então, a gente vai trabalhar a concentração, a gente vai trabalhar a respiração, a gente vai trabalhar
os exercícios físicos, que são os asanas, e a gente vai terminar com um relaxamento delicioso. É a parte que eu sei que a maior parte das pessoas É a parte mais gostosa. Sim. Então, eu costumo falar assim, bem simples, sabe? E o yoga, por mais que você fala, tem que sentir. Tinha gente que falava assim, eu posso ir, mas só para ver? Aí eu falava assim, olha, não é o ideal, porque você sente. Yoga é sentir. Então, se você vê, você não vai. Você vai sair. Eu tenho receio da pessoa sair com uma impressão superficial do que é. Porque eu acho que quando ela vê, ela vai achar que é atividade física, entendeu? Sim, sim. Mas na hora que ela faz, ela sente, porque a respiração, esse trabalho da meditação e o relaxamento, ele tem efeito no corpo, né? São efeitos sutis. A gente trabalha com energia, né, também. Sim. Então, tem que vivenciar, é vivência, porque é filosofia de vida, para além do tapete. E aí, aos poucos, né, Aline, você sabe disso, aos poucos a gente vai levando aquilo ali do tapetinho para a vida. Exato. Né? Mas a maioria das pessoas que chegam pela primeira vez falam assim, no final da aula, nossa, eu achei que eu ia ficar só sentada. Eu achava que era uma meditação parada. Um tipo as pessoas ainda têm essa percepção, assim, né? A gente não precisa expandir mais. Em relação ao vínculo religioso do yoga, eu vejo muitas vezes que pessoas que têm um pouco conhecimento em relação à meditação, assim como o yoga, podem também ter um preconceito em relação a essas práticas, achando que elas estão vinculadas a uma religião. No caso da meditação, eu vejo muita gente fazendo essa vinculação ao budismo, né, que é natural, e aí ficam um pouco receosos. Como que é essa relação do yoga com questões religiosas? Qualquer pessoa pode fazer, indiferentemente da religião? Então, Aline, yoga não é religião, mas yoga tem a ver com espiritualidade. Tá? Então a gente não está ligada a nenhuma religião. É lógico, quem tem a sua religião vai praticar yoga perfeitamente, né? A gente não entra nisso. Mas a gente tem a ver com espiritualidade, porque a gente está preparando esse corpo, essa mente, esse coração para se elevar, né? Espiritualmente. E assim como os mandamentos de Jesus, o yoga também tem seus ensinamentos. Eles não são da religião, mas eles são muito parecidos, sabe? A verdade, o amor próprio, a empatia, a caridade, a solidariedade. Então, se assemelha, né, aos ensinamentos de Jesus, mas não necessariamente a uma religião. Sim. É uma questão muito mais voltada ao cultivo de valores que eu percebo. E que são valores que são compartilhados pela maior parte das religiões, não é? Sim, exatamente. Até mesmo ritual religioso. Sim. Eu vejo até mesmo uma semelhança hoje com os estudos da psicologia positiva. Você falou que está cursando psicologia agora. A minha base, quando eu comecei a investigar mais, né, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal voltado para o bem-estar, foi a psicologia positiva. E na época que eu comecei a praticar yoga, fazer meditação, eu inconscientemente estava incorporando valores que a psicologia positiva, via pesquisa, foi identificar que são valores e comportamentos que pessoas, né, que vivenciam mais bem-estar, esse estado que eles chamam de felicidade genuína, expressam. Que seria, por exemplo, o valor da compaixão. Quando eu comecei a meditação, eu me tornei uma pessoa extremamente mais compassiva. Então, faz muito sentido isso que você fala em relação, só fechando, não é religião, né, mas compartilha valores de outras religiões, que aí acredito que faz esse link que você mencionou com a espiritualidade, né? Trabalha a espiritualidade da pessoa. Diferentemente. O yoga não é, ele
como a gente falou, não é religião, ele trabalha a espiritualidade. E com isso, esses momentos de meditação, para quem já está na caminhada, né, de uma bagagem religiosa, espiritual, ajuda muito a elevar, né, essa consciência. Então, é um caminho, né? E até porque é uma filosofia de vida, né? Não é só ali a prática da aula em si, né? Tem todo esse contexto dos valores que você comentou. Sim. Então, a gente trabalha dentro desses valores. E é muito comum ter o pessoal do yoga ser reikiano, né? Porque é muito... Trabalha a energia, né? Trabalha numa intenção de elevar essa energia, esse amor incondicional para o bem das pessoas. Então, eu acho que é isso. Aí eu vou fazer, que não é merchan, mas vou fazer uma brincadeira com essa fala sua, que o yoga, as práticas contemplativas de forma geral, né, que você mencionou, que ajuda a gente a se tornar mais autoconsciente, a sair desse automatismo, a nos elevarmos, elas nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores. Porque a gente está cultivando virtudes, né? Concordo. A gente está se tornando um ser humano melhor. Eu acho muito difícil, Júlia, não sei se com você já teve essa sensação, mas quando a gente está vivendo os processos, a gente não entende muito os processos, né? Depois que eles passam é que a gente consegue conectar os pontos. Então, por exemplo, na época mesmo que eu criei a Pessoa Melhor, eu de fato estava me sentindo uma pessoa melhor, mas eu não sabia por quê. Eu não sabia que era porque eu estava cultivando virtudes humanas que estavam me levando espiritualmente, que eu estava me tornando uma pessoa mais autoconsciente, saindo do automatismo. Eu não percebia, mas eu já estava vivenciando aquilo, tanto que veio esse insight na época de compartilhar aquilo que eu estava aprendendo na página chamada Pessoa Melhor. Cognitivamente eu não sabia que eu estava me tornando uma pessoa melhor, mas já estava me sentindo uma pessoa melhor. Então, o bem gera o bem, né? Automaticamente, você estava fazendo o bem, ele retorna, né? Exato. E essa questão até do transbordar foi o que aconteceu com você quando você teve a sua estafa e aí encontrou o yoga e ao se conectar com aquilo e se tornar professora, você estava transbordando o que te fez bem para outras pessoas também. Eu não tinha pensado nisso, mas Bom, eu falo que é muito difícil a gente olhar para os processos quando a gente está vivendo os processos. Mas se a gente for pensar, né, refletir, a gente consegue encontrar esses pontos de conexão. Né? Eu me identifiquei na sua fala, quando você falou assim, aos 24 anos, tive uma estafa mental, encontrei o yoga como essa válvula de escape que me reconectou comigo mesma, e aí depois eu me torno professora daquilo que me fez bem. Então, assim, eu estou mais bem comigo, vou fazer o bem para o outro. E, assim, pelo menos no meu caso, né? Não foi algo consciente, aí eu planejei que eu vou fazer isso. Não, foi um transbordar quase que dentro do processo. Naturalmente, né? Exato. Mas entendemos, então, agora o que é o yoga, né? Para além de uma atividade física que a gente faz no dia a dia, ele também nos ajuda até no processo de transcendência, né? Porque nos torna mais autoconscientes. A gente sai desse automatismo, até para quem está aqui e vai assistir essa gravação depois, né? Esses termos, por exemplo, autoconsciente pode ficar um pouco não claro, né? O que é, mas no meu caso eu interpreto, Julia, você pode corrigir ou complementar, você estar mais presente, consciente de si mesmo na vida e reconhecendo os seus padrões num nível mais profundo, até mesmo que está por trás, né, dos seus padrões de comportamento, ao invés de se identificar, né, com esses padrões de comportamento, de pensamento, de emoções que a gente tem. A gente se torna, como você mencionou, um observador da gente mesmo, ao invés de a gente estar totalmente identificado, né, com esses padrões de pensamento, comportamentos e emoções que a gente tem no dia a dia.
Perfeito. Ótimo. Então, alinhamos essa base aqui, podemos seguir em frente. Se uma pessoa entendeu o que é o yoga, né, e se interessou pela prática, como que você recomendaria, Júlia, para essa pessoa começar a praticar? Porque existem várias práticas, né, de yoga. Então, a gente tem o Hatha Yoga, que é o mais popular, tem Hot Yoga, recentemente, que eu vi. Aí você pode até ensinar a gente, explicar um pouquinho quais são essas diferenças, o que é, de repente, até um pouco de modismo, que as pessoas podem distorcer, né, um pouco da prática, até mesmo com apelos comerciais. O que você sugeriria para a pessoa ou não? Estou começando a me interessar por yoga. Por onde começar? Ou ali, primeiro assim, a gente precisa saber se essa pessoa tem algum problema de saúde, alguma limitação física mesmo, sabe? Sim. E depois eu sempre pergunto, mas o que você quer? Por que você procurou o yoga? A gente precisa entender um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa está querendo autoconhecimento, às vezes a pessoa está querendo flexibilidade, só física, aí a gente já vai entendendo um pouquinho. E aí, o que acontece? O Hatha Yoga é aquela yoga clássica, a mais conhecida, que ela é guiada pelo professor, todas as posturas. E a cada aula são novas posturas que a gente vai diversificando. E daquele jeitinho que eu falei, inicia com a meditação, postura, finaliza com o relaxamento. Aí a gente tem o Ashtanga, que é uma modalidade de yoga mais pesada, mais rápida, mais agitada, mais intensa fisicamente, e ela é sempre a mesma série, todas as aulas. Sim. Aí tem umas séries mais finais que você vai alcançando à medida que você vai aperfeiçoando o seu corpo fisicamente. Você vai ganhando aquelas posturas finais. Então, ela puxa mais o aluno fisicamente. Tem esse hot aí que você falou, ele é o seguinte, eu sei pouquíssimo sobre ele, mas eu sei que eleva a temperatura, deixa a sala toda quente, fechada e tal, e eles falam que é para liberar as toxinas, que auxilia no processo de liberação de toxinas. Mas não sei mais nada sobre, tá? Tem o Flow, o Yoga Flow. Ele é muito parecido com o Hatha, mas ele é um pouquinho mais dinâmico, tá? Ele tem umas posturas um pouquinho mais avançadinhas, mas é muito parecido. E aí a gente vai vendo, assim, por exemplo, dentro do Hatha Yoga mesmo, que é a aula mais clássica, a gente pode puxar mais, a gente pode fazer mais lento. Se for uma turma de gestante, se for uma turma de idoso, a gente vai de acordo com o ritmo da turma, entendeu? Sim, sim. E então tem que, dependendo, se a pessoa aí eu explico, se a pessoa falar assim, não, eu prefiro uma coisa mais lentinha, então vamos pro Hatha. Não, eu quero suar pra caramba, então vai pro Ashtanga, entendeu? Então, a grande diferença entre o Hatha e o Ashtanga é a intensidade dos movimentos. Exatamente. E a dependência também do professor, tá? Porque no Hatha a gente guia a aula o tempo todo. Eu tô trazendo, você não sabe a sequência que eu vou dar, entendeu? No Ashtanga não, você sabe a sequência, ela vai aprendendo, né? Porque é sempre a mesma. E o professor, cada vez que a pessoa conhece mais a sequência, menos ela precisa do professor. O professor vai só dando uns ajustezinhos de alinhamento, entendeu? Então, tem gente que não gosta da mesmice. Entendi. Vai preferir, de repente, ali fazer o Hatha. Tem uma variação, né? Eu vou puxar a sardinha aqui, né? O meu. Muito bom. Você disse que quando a pessoa te busca, você pergunta qual é o objetivo dela, né? Se ela tem alguma limitação para começar a fazer. Agora, quando ela inicia essa prática, você faz alguma orientação específica
no caso daquela pessoa, seria orientação, mas uma personalização. Quando o problema da pessoa, a limitação, é uma coisa simples, Ótimo. eu consigo orientar ela na turma. Não tem problema. Eu vou falar com ela, ó, não faz esse aqui no lugar, entendeu? Isso acontece muito quando tem gestante. Nem sempre a gente tem turma de gestante, às vezes tem uma gestante, então ela entra na turma e eu consigo orientar ela. Tem coisa que ela não pode fazer. Agora, quando é uma limitação maior, não, toda aula eu saio com dor na coluna, toda aula eu saio com dor não sei aonde. Aí eu fiz yoga, que aí eu consigo fazer a avaliação da pessoa direitinho, ver o que é o movimento que está causando a dor, e a gente faz dentro das posturas aquilo que ela tem condição de fazer, que não vai trazer prejuízo físico, entendeu? Entendi. Aí tem que ser individual, não consigo fazer isso na turma. Também a gente esclarecer, porque muitas vezes a pessoa pode desenvolver um interesse, né, de querer fazer a prática do yoga, e ela ter até uma experiência negativa fazendo em grupo por conta de questões pessoais, limitações pessoais, e ela pode buscar nessa alternativa de que você não precisa desistir, né? Com um bom professor, você pode buscar fazer as suas adaptações, né? Algo mais individualizado. Dá para fazer muita adaptação, dá para usar os bloquinhos, as faixas, dá para fazer até yoga na cadeira. Olha, sabe, eu já tive uma aluna que ela não podia e ela fazia todos os movimentos que a gente fazia, ela fazia na cadeira. Alguma coisa eu ajustava para ela, porque eu falo com os alunos, gente, não precisa chegar a mão no pé. O objetivo não é esse. O objetivo é você estar alinhada, coluna alinhada, e estar presente no momento presente através da sua respiração. Isso é yoga. Não é botar a mão no pé, entendeu? Não é virar de ponta cabeça. É muito sensacional que você trouxe isso, Júlia. Entendeu? É muito melhor eu ter uma pessoa aqui que põe a mão no joelho, mas está conectada com a respiração, do que outra lá de cabeça para baixo, fazendo a postura linda, maravilhosa para postar. Sim, realmente. Inclusive, teve um período na minha vida em que eu conheci o acroyoga. É lindo, não é lindo? Lindo. Mas às vezes você tá morrendo ali para fazer uma postura que na foto vai ficar linda no seu Instagram, né? Mas que escapa do essencial do yoga, que é o que você falou. Sua respiração tá até presa, ao invés de você estar respirando de forma fluida. Aline, sabe uma situação que até hoje eu tenho dificuldade de lidar com ela? Quando a gente tá na aula, porque a aula de yoga, a maioria é em silêncio, né? Mais a gente trabalha a respiração, voltada para dentro e tal. E aí, eu tô guiando uma postura e tal, aí vamos supor, a pessoa tá fazendo bonitinha e a do lado tá fazendo errado. Aí ela vai e corrige a vizinha. Ou seja, ela saiu de dentro dela, já esqueceu a respiração, já esqueceu olhar para dentro, já esqueceu tudo, né? E até hoje eu tenho dificuldade com isso, de chegar para a pessoa, entendeu? Dar aquele assim, porque fico sem graça de às vezes chamar a atenção, meio que chamar a atenção na frente de outras pessoas, né? Então eu tento, de um modo geral, falar para o grupo, né? E não naquele momento específico, mas direto e reto acontece isso. Acontece? Direto. Olha, essa não era uma pergunta que eu iria te fazer e foi ótimo você ter lembrado dessa questão. Porque é uma dica de etiqueta aqui para quem está nos assistindo e quem for nos assistir sobre etiqueta no yoga. Boa ideia, eu vou falar isso no início das aulas. Gente, etiqueta de yoga. Não corrigir o colega. Exatamente. Acontece. Às vezes eu já até vi que não está fazendo assim certinho. Mas, por exemplo, se for aluno novato, eu não corrijo ele o tempo todo. Ele vai se sentir desconfortável, entendeu? Então, se for que não está prejudicando, né? Porque se for algum desalinhamento de coluna, alguma coisa mais séria, com certeza eu vou corrigir. Mas se for algo assim que não prejudica, eu deixo. Porque imagina, você vai na aula a primeira vez, eu vou ficar lá toda hora te corrigindo. Não posso fazer isso. A gente sabe o momento certo de corrigir, né? Mas o vizinho não, né?
Fica a dica para quem está nos escutando. Agora, com essa consciência, né, de que o yoga está para além de um exercício físico apenas, né, que é algo que pode enriquecer ele mais como pessoa, também já sabe que pode ter uma orientação personalizada, quais são as modalidades que ela pode explorar aqui, para a gente incentivar mais pessoas a praticarem yoga, porque nós que já praticamos, você como professora, né, um nível de experiência assim, muito vasto, eu como aluna que me tornei fiel à prática desde que conheci e gosto muito de propagar essa mensagem para que outras pessoas também comecem a praticar. Quais são os principais benefícios, além de tudo que a gente já falou aqui? De repente você pode falar até numa perspectiva mais física mesmo, né, de bem-estar físico, ou também desse bem-estar mental, emocional, espiritual, também, que a gente sabe que o yoga pega tudo. Quais são os principais benefícios que uma pessoa pode ter com o yoga? Se você pudesse mencionar 3 principais benefícios, quais seriam? É bem global, né? Como você falou. Sim. Fisicamente, flexibilidade, né? Sem dúvida. Flexibilidade, com isso, alívio de dor e prevenção das dores, né? Fortalecimento muscular, né? As posturas, muita postura que exige muita força, a prancha, as invertidas, ganho de força muscular. E o que eu acho muito bacana é que essa flexibilidade física, ela tentando a palavra, ela se estende a uma flexibilidade mental. Então, assim, há uma abertura, sabe? Não só no corpo, mas na mente. Aquilo que eu estava falando. O que a gente planta ali no tapetinho, a gente às vezes colhe fora. Então, tem esses efeitos mais sutis, sabe? Você falou para eu falar 3, é isso? Então, eu falei 3. Vou parar. Mas se quiser falar mais, pode. 3 é porque é um número que eles falam que é um número-chave, né? Tudo que tem 3 entra melhor na cabeça das pessoas. Assim, eu acho que um dos principais é o esvaziamento mental. Esse treino que é com a meditação, né? Que faz esse esvaziamento mental, o desapego, que a gente trabalha muito no yoga. Nossa, o desapego, ele é sensacional, porque ele traz uma leveza, parece que você tira, assim, uma mochilona das costas, né? É o que eu acho, assim, de principal. Esses são esses que eu falei. Ótimo, perfeito. Assim, como aluna, eu garanto que, de fato, nós colhemos esses benefícios sim, porque eu senti que eu colhi ao longo da minha prática. Esse alinhamento de propósitos, te convido a deixar aqui os seus contatos, as suas redes, para quem se interessar, né, em iniciar uma prática. Como que essa pessoa consegue te acessar? Tá bom. Então, Espaço Shanti Luz, a gente está no Instagram, e aí eu estou atendendo no Beno Franco, que lá a gente atende as turmas, e Easy Yoga e atendimento personal, eu atendo no consultório. Aí é no Betim Industrial. Mas me acha no Instagram, Espaço Shanti Luz. Júlia, mais uma vez, muito obrigada, viu? Pela sua presença aqui. Foi um prazer. Saiba que você deixou uma marca mesmo muito positiva no meu processo de prática de yoga, de evolução pessoal. E eu tenho certeza que as pessoas que aprendem com você o yoga, seja do zero ou se te encontram também no meio dessa jornada, te tem como um presente. E eu agradeço pela generosidade de você estar aqui com a gente hoje, compartilhando o seu conhecimento para que mais pessoas, quem sabe, incorporem também essa prática no dia a dia delas. Eu que agradeço, Aline, pelo convite, pela oportunidade. Fico muito feliz.